Bom, em se tratando dos aspectos econômicos e financeiros, a gente vai se preocupar, gente, num primeiro momento, com a viabilidade econômica do empreendimento, porque qualquer construção é um empreendimento, né? Mesmo a pessoa que está querendo construir uma pequena edificação edícula, ela está empreendendo e você precisa verificar o limite da viabilidade desse empreendimento para que você estabeleça seu campo de atuação. Uma das coisas que você deve ter em mãos é a limitação financeira, tá? Delimitar até onde pode gastar e tentar descobrir como que essa pessoa vai dispor do dinheiro para fazer a obra. Fazer pesquisas em relação a saber se ela tem um salário já, onde ela reserva uma parte desse salário para usar na obra, se ela fez economias, se ela vai pegar empréstimo. É uma pesquisa inicial interessante de ser feita, tá? Antes de você trabalhar os pormenores da questão econômica da sua obra. E identificar também o perfil financeiro do seu cliente, né? Então, se você descobre que o seu cliente tem uma maior possibilidade, você já vai trabalhar com material um pouco mais aprimorado. Se você descobre que ele tem um pouco menos, você vai aprimorar um pouco mais a técnica de utilização dos materiais que você vai usar. Sempre você vai buscar aprimorar, né? Ou no material ou na técnica. Materiais que têm um alto nível de elaboração, eles são mais caros e você precisa elaborar menos o seu projeto. Materiais menos elaborados, projetos mais elaborados. Bom, então vamos ver o que eu falo aqui. Descreva aqui as situações do projeto que causam influências diretas na questão financeira. Custos de implantação, prazo de retorno de investimento, custo de manutenção. Gente, o prazo de retorno, ele tem uma importância muito maior quando o projeto não é de característica residencial, né? Quando você está no estabelecimento comercial, industrial, você precisa saber em quanto tempo o teu cliente vai começar a usufruir do lucro gerado por aquele empreendimento, para que o próprio lucro seja revertido para a obra. Porque enquanto você está pagando aquela obra, você vai começar a ter um lucro e repor naquilo no planejamento. Se você tem consciência sobre isto, você pode usar isso como argumento para melhorar o seu projeto junto ao cliente e inclusive favorecer ele no futuro. Quanto mais rápido ele tem um retorno, mais ele vai ter dinheiro mais ele vai ter possibilidade de usá-lo na obra. Então, se você puder planejar, inclusive a obra em etapas que preveja, trabalhou uma primeira parte e já sai para fazer lucro, e depois trabalha a outra, para poder o capital já ter um giro mais rápido, você vai estar ajudando o seu cliente na finalização desse projeto. Mas pensando na questão financeira da residência, a gente vai ter dois aspectos que são principais para serem analisados, que é o custo de implantação e o custo de manutenção. Quando você trabalha com a questão econômica, você não vai economizar trabalhando com materiais baratos, porque isso não é trabalhar com questão econômica. Material barato normalmente pode dizer um alto custo um baixo custo de implantação e um alto custo de manutenção, ok? Então a gente precisa saber. E também tem uma outra coisa. Cada coisa que a gente decide ter no espaço, ele tem um custo. Toda decisão tem um custo. Um benefício gera um custo. E esse custo pode ter vários outros custos indiretos associados a essa decisão. Vamos dar um exemplo claro dessas decisões e dos custos diretos e indiretos. Eu quero trabalhar com porcelanato na minha casa, mas eu tenho duas opções principais aqui que eu poderia estar passando para o cliente. Um piso flutuante de madeira e um porcelanato retificado. Vamos ver os custos diretos e indiretos que cada um desses dois materiais possui. O porcelanato, primeiramente, eu tenho o custo da peça em si. É certo que hoje em dia o porcelanato caiu muito, né, o preço. A gente já consegue, inclusive, porcelanato chinês tão barato ou mais barato do que as cerâmicas boas do mercado. Quem consegue chutar um preço de um porcelanato bom?
R$ 60 o metro, um porcelanato bom, num tamanho aceitável, não no tamanho top, né? R$ 60. Agora, esses R$ 60 é só a peça do porcelanato. Mas o porcelanato ele precisa ser assentado, né? Então, o custo indireto que vem é o custo da argamassa de assentamento. Ele precisa de um rejunte. O rejunte, por eu ter escolhido o porcelanato retificado e não o porcelanato rústico de borda bold, lembram que eu teve aula sobre isso? Eu expliquei tudo isso, né? Eu vou precisar, provavelmente, de como ele tem um grau de permeabilidade, de impermeabilidade muito alto, eu vou querer algo compatível, que é o rejunte epóxi, que ele também tem um grau de permeabilidade baixo, né? Então, a gente vai encarecer também do epóxi, porque ele é bastante mais caro do que o rejunte comum. Mas aí você também precisa transportar esse material para a sua obra. E você tem o custo da entrega, né? Do frete do material. Mas você, para assentar isso, você precisa da mão de obra de assentamento dessa cerâmica. E você esquece que naquela casa tinha um piso antigo. Então existe um outro custo indireto, que é o de você quebrar aquele piso, né? E tem o custo da retirada do entulho daquele piso que você acabou de quebrar todinho na casa. Olha quantos custos indiretos numa única decisão. Quero porcelanato retificado. E aí comecei uma avalanche de custos um atrás do outro. A obra ficou pronta. Acabei de executar, coloquei o meu porcelanato. Ele está perfeito já? Não. Eu tenho que fazer a limpeza do material. E eu ainda tenho o custo da limpeza. Que aí vai ácido, vai alguns materiais que você vai colocar lá. E a mão de obra da mocinha que vai fazer a limpeza desse material ou do ajudante que está fazendo a limpeza lá, né? Então, o porcelanato, ele não custa só R$ 60. Agora, vamos usar o exemplo do piso flutuante de madeira. Quem consegue chutar um padrão médio também, um valor bom de piso flutuante de madeira? Uns R$ 60 também, né? Eu vou chutar 50, porque eu conheço bons pisos de R$ 50 o metro quadrado, tá? Já começa de base sendo mais barato. Quais são os custos indiretos? Não. A instalação está inclusa, transporte está incluso, mão de obra está incluso. Nos 50, quando você chega na loja e diz que é 50, é ele pronto, executado, acabado, com garantia. Se executar errado, o cara volta para consertar. Não tem custo adicional. Se alguém derrubar, se ele durante o transporte derrubar e quebrar, problema dele, vai lá e bota novinho. Se ele derrubar um objeto pesado e trincar, coloca outro novo. É o projeto entregue, acabado. Quantos custos nós encobrimos com uma única decisão de troca de material? E outro, não tem o custo da quebra do piso antigo, porque ele pode ser feito por cima do anterior. Desde que você verifique a compatibilidade de desníveis de piso. Porque pode acontecer, ou você vai ter que compatibilizar o nível, ou você vai botar a casa inteira, né, para não ter diferença de níveis, ou você vai cortar a porta embaixo, porque pode dar problema no fechamento da porta. Só esses probleminhas você tem que equacionar. Resolveu eles, acabou. Não tem custos indiretos. Ok? Isso é um exemplo que eu dou. Outra coisa que a gente pode... Deixa eu ver o que mais que eu digo aqui. Causas e consequências da escolha de materiais, das formas, cores em relação aos gastos a curto prazo. Uma outra decisão. Quero fazer o meu banheiro verde. Quero fazer o meu banheiro vermelho. Faz diferença isso no custo? Faz, porque a gente sabe que cerâmicas que têm coloração quente, elas precisam de alto grau de cozimento e elas têm o preço do metro quadrado muito mais caro. Então, às vezes, mudar uma cor encarece. Quero pintar a minha parede de vermelho, quero pintar ela de verde. Faz diferença?
Faz. Porque a tinta quente também é muito mais cara do que a tinta fria. Eu quero pintar de uma cor clara, quero pintar de uma cor escura. Faz diferença? Faz. Porque as cores escuras elas são mais caras. Agora vamos pensar numa outra coisa. Existem coisas que para se colocar são baratas, mas para se manter elas são caras. E coisas que para se colocar elas são caras e para se manter elas são baratas. Quem consegue dar um exemplo aí? Porque agora, nesse momento, me deu um branco. Qual é o produto em interiores que a gente coloca e para manter é muito caro? Mas ele é barato. O quê? Mármore? Não. Depende de onde você usa o mármore. Para botar ele é barato? Mármore não, mármore é um material caro. É caro, para manter ele é barato. E para manter é barato se não tiver numa área que tenha uma alta manutenção. Porque, por exemplo, mármore para colocar na cozinha, na bancada da cozinha, ferrou tudo. Porque o mármore não, como por ser muito poroso, ele não suporta produto químico, vai logo ficar poroso, vai começar a se esfarelar. Não é bom. Eu não sei o que é barato. Uma panela quente nele vai aguentar numa boa? Vai? O que não aguenta é o córeo que não aguenta muito a temperatura alta, mas os Flintstones aguentam. O Marmoglass e o córeo que já são mais... Espera que eu tô pensando aqui num material... Pronto, consegui pensar em uma agora. Piso de pedra Pirenópolis, piso de pedra de quartzito. Ele é o tipo de pavimentação, tanto faz para a área externa como interna, mais barato que existe. Agora a manutenção dele é o inferno e o resultado dele ao longo dos anos é outro inferno. Encarde em menos de 20 dias. Dependendo do trânsito, encarde no segundo dia. Piso de pedra quartzito ou pedra Pirenópolis. Lá para São Paulo, pedra São Tomé, né? Ele é péssimo para cuidar. Ele não tem... Agora, no jardim, se a pessoa assumir que quer a coisa rústica envelhecida, larga para lá e ele vai ser ótimo, você não precisa cuidar. Mas vamos botar levar em consideração que estamos em Brasília. A dona de casa de Brasília gosta da pedra envelhecida no jardim? Não. A maioria não. Não vamos generalizar, mas a maioria não gosta. Ela quer branquinha, limpinha, asseadinha. Então, provavelmente isso vai ser uma decisão ruim, porque o custo de implantação é baixo, mas de manutenção é muito alto. Outro aspecto também que a gente deve considerar, a maneira como você vai diagramar as peças. Porque existem soluções em que você aproveita melhor cortes, aproveita melhor dimensões e barateia custo. Sabia que você paginar granito dá diferença? Se o seu piso tem um tamanho que você criou, o granito você chegou lá, tinha um ambiente, ele era de 1 metro por 3. E você paginou assim, fez 3 placas de granito. Isso aqui tem um preço. Agora, você pegou isso aqui e botou vários quadradinhos de 50. Se por um acaso a padronização dos quadrados que vendem nas fábricas aqui de Brasília for de 50 por 50, se eu não me engano aqui tem de 45 e tem de 53, eu não tenho certeza. A partir de 40, né? Isso daqui já de cara cai para metade do preço. Ok? Outra coisa que acontece também. A paginação da cerâmica propriamente. Todo mundo acha que botar retinho é o mais econômico possível, não é? Eu sempre achei. Mas não é. Tem situações onde você pagina ela assim, ó. E esse pedaço que deu aqui deu um pedaço tão fininho que você não consegue reaproveitar. Agora, se você conseguir paginar de um jeito, digamos que aqui seja 50, 50, 25, e você conseguiu paginar desse jeito, sabe o que você fez? Economizou uma peça a cada corte.
Porque a metade dessa você reaproveita na de cá. E aí sai barato fazer isso. Se essa peça for menor que a metade, normalmente o diagonal vai dar um resultado. A grande possibilidade da distribuição em diagonal ter um aproveitamento melhor. Não é que não é lei, não é regra geral. Você tem que desenhar mesmo, paginar, contar quantas dá, quantos dos pedaços que você colocou que aproveita e observar. Outra coisa também, existem perímetros que são mais caros para revestir do que outros e formas que gastam muito mais umas que as outras. Por exemplo, a outra coisa, o tamanho da placa do granito, ela tem um tamanho na fábrica. Se você fizer uma escolha para fazer os cortes que dê um múltiplo desse tamanho da placa num sentido ou no outro, você vai baratear a sua obra também, tá? A questão de perímetro. Sabiam que fazer o mais próximo possível de um círculo é o mais barato para gasto com perímetro? Imagine que você tem um local que ele, só a bordinha dele aqui é de granito, ó, e aqui no meio vai ser vidro. Então é metro linear de granito que me interessa, não é o metro quadrado dele, tá bom? Eu poderia ter feito isso aqui, 2 por 2, ou eu poderia ter feito essa mesma área 1 por 4. Deu 4 metros do mesmo jeito, né? Quadrados. Agora vamos ver aqui quanto que tem. 2 e 2, 4, 2 e 2, 4. Então é isso mesmo, ó. 4 aqui, 4 aqui, 1 aqui, 1 aqui. Metragem quadrada é a mesma, portanto, isso aqui, digamos, se fosse uma mesa para um buffet, mesinha quadrado, ou eu poderia fazer a mesa comprida. Qual que vocês acham que é mais elegante para o buffet? A comprida, né? Mas vamos ver o custo que tem essa comprida. Só de granito. Aqui eu tenho quantos metros lineares de granito? 2, 4, 6, 8. Aqui eu tenho 4, 8, 9, 10 metros lineares. Existem formas que aproveitam melhor o material. Ok? E a gente precisa considerar isso quando a gente faz uma previsão financeira. Essas decisões vão mudar tudo. Ok? Outra coisa também. Diagramei um ambiente e ele tem uma quebra. Só que essa quebra, vejam só, eu podia ter até péssimo aqui. 8 peças por caixa. Lá na loja não vende uma peça, só vende a caixa, né? Todo mundo tá entendendo o que eu tô falando? E aí, eu comprei uma caixa, dava. Mas aí quando chegou na obra, descobri que na verdade era 20 centímetros maior. Eu vou ter que comprar uma caixa inteira só para usar um pedacinho aqui deste. Eu posso, ao invés disso, pegar o material que eu já ia usar no rodapé, descer na parede, redistribuir e fazer uma coisa desse tipo aqui, ó. E aí eu não preciso voltar à loja para comprar mais uma caixa dessa cerâmica, que era a cerâmica caríssima, R$200 o metro quadrado. Gente, a gente não precisa baratear, trabalhar com aspecto financeiro só usando material barato. A gente precisa saber empregar bem o dinheiro do nosso cliente e ser criativo para não deixar ele gastar mais do que ele precisa. Porque, inclusive, um dos motivos pelo qual um cliente contrata um designer ou um arquiteto para fazer o planejamento é para que você consiga planejar, otimize, inclusive, os gastos e os prazos dele. Pensem também que obras que demoram muito por serem muito complexas ou por ter material muito complicado de ser adquirido ou transportado, se tornam caras.
Porque mão de obra, aqui em Brasília, por exemplo, é mais caro do que material para a maioria das coisas que a gente executa na obra. E uma obra que vai demorar mais dias quer dizer mais horas de mão de obra desse cara. E, portanto, obra mais cara. Então, a gente precisa viabilizar prazos quando a gente está pensando em aspecto financeiro. Mas outra coisa, não é bom pagar pedreiro por dia, né? Isso vai de contrato para contrato, mas eu também tenho tido experiências melhores com empreitada do que você pagar diária. Diária ele vai enrolar. Enrola, isso é muito comum. É normal. Empreitada já enrola e depois quer mais? Você vai ganhar mais. Outra coisa que vocês podem fazer, ó, aproveitamento de todas as sobras, reutilização de todos os espaços. Por exemplo, tem uma banheira que eu vou fazer de granito, e a borda é de granito, ok? Tudo granito aqui, ó. Aqui no meio, eu vou furar, porque aqui é o local onde encaixa a banheira, tem a aguinha aqui dentro, ok? Aqui é o local da água. Vocês sabem que lá na marmoraria, o cara pega uma peça desse tamanho e gasta ela todinha. Essa área que sobrou aqui no meio, se eu pegar ela, cortar, partir em duas, eu vou ter 2 bancadas para fazer em 2 banheiros da minha casa. Se eu já fizer isso de caso pensado e levar a informação de que essa área daqui vai ser utilizada num outro trecho da casa, você vai conseguir economizar muito dinheiro. E outra, você vai aumentar a quantidade de encomenda. Outra coisa que viabiliza custo e barateia muito numa obra: padronização. Se você pedir uma janela de alumínio que ela mede 1,40 por 2 e uma outra que mede 1,60 por 2. Aí, se a gente numa outra situação tivesse optado por fazer as duas por 1,50, o que seria mais barato? As diferentes ou as iguais? Se a gente puder, em tudo na casa, trabalhar com a maior quantidade possível de repetições, a gente não só vai padronizar a estética da casa, quanto a gente vai proporcionar um preço muito melhor. Todas as coisas que são feitas em larga escala são mais baratas, porque a mão de obra não se repete, é uma só para fazer a mesma coisa, tá? Na verdade, a mão de obra se repete, né? Ela padroniza, sai mais rápido e, portanto, barateia. E como a quantidade se torna grande de um mesmo produto num mesmo fornecedor, você tem poder de barganha com o fornecedor. E a coisa tudo fica tudo muito mais fácil de se dialogar. Eu acho que é isso, gente. Tem mais algum questionamento? Você, dependendo do projeto, você, um bolo, cobra mais ou menos 5 metros quadrados. E aí você quer fazer uma lavada e vê que vai precisar de 2 bolos por causa de uma tirinha. Opa, isso que ela falou foi importantíssimo. Paginação aproveitando a modulação do fabricante. É parecido com o que eu falei agora há pouco em relação ao granito, né? Olha, eu sou muito habituado a trabalhar com papel de parede de fibra natural. Acho que vocês já devem ter percebido no meu portfólio, né? Ficou mais sensual. Ele tem um comprimento de 7 metros e alguma coisa. Você lembra, André? O rolo da fibra de palha. 9 metros. 90 por 9 metros. Quando você começa a diagramar a parede, se você colocar uma medida aqui, que ela não é múltiplo desse 90, digamos 1,80 m, 90, 45, o cara vai cortar várias peças, vários rolos, para fazer um desenho que ele poderia fazer com um rolo só, porque vai sobrar uma tirinha aqui embaixo para complementar e é um rolo a mais. O preço de um rolo a mais é muita diferença no final desse ambiente, porque um rolo desse não é barato. Agora, aproveitar as sobras do mesmo rolo para complementar essa tira, não custa nada. Você já comprou o rolo, já está lá na obra, são 9 metros que você tem para usar e abusar dele.
Eu, por exemplo, eu costumo fazer sempre com os múltiplos de 90. As minhas tiras, quando é de papel de parede, ou eles têm a medida de 90, ou tem 60, ou tem 30, ou tem 45. Porque tudo isso ou eu divido no meio, ou eu divido em 3 partes e eu consigo atingir essa modulação. Então pensem também sempre utilizar a modulação do fabricante para economizar em materiais. Em cabeceira de quarto, né? Às vezes assim, um apartamento de um tamanho que usaria um pouco mais de um. Então, você cria alguma coisa nas laterais, faz um Complementa, né? volume de gesso, faz um pórtico, cria alguma coisa justamente para você usar exatamente um bolo e economizar. Economizar o dinheiro do cliente. Mas Chamada presente. Chega, Presente.